Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já toma um café comigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje mais uma vez. E se você tá chegando novo, nova, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, pra gente conversar nos comentários e fica sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso de hoje é um caso que aconteceu no ano de 1995, numa cidadezinha que fica no meio da França, chamada Saint-Andéol-le-Château, a 600 quilômetros da capital Paris. E hoje é o caso da família Bébian. No dia 30 de maio de 1995, a casa da família Bébian, ela começou a pegar fogo. Era umas 18h30, finalzinho de tarde, comecinho da noite, e os vizinhos começaram a ver aquele fumaceiro, uns barulhos estranhos. Rapidinho, o pessoal desse bairro aí, dessa cidadezinha pequena, ligou para o bombeiro. Rapidamente, os bombeiros chegaram ao local. A casa da família Bébian era bem grandona, cheia de quartos, e foi muito difícil apagar o fogo. Os bombeiros, eles demoraram mais de 1 hora. Depois que o fogo já estava controlado, os bombeiros entraram na casa. E quando eles entraram, eles descobriram uma coisa muito triste. Antes deles estarem, percorrendo os cômodos que estavam queimados, não tinha quase nada, foi realmente assim um fogo muito forte. A filha mais velha do casal Bébian, a mãe de 46 anos, que se chamava Odette, e o pai, chamado Vincent, de 47, ela chegou ali na casa, porque o pessoal começou a ligar para ela, o nome dela era Samantha, era filha do casal. Ela chegou até a casa, viu que tinha acontecido um acidente, um incêndio, e ela não pôde entrar na casa porque os bombeiros estavam vendo ali, cadê o pessoal da casa, eles estavam fora, o que aconteceu. Os bombeiros entraram na casa e, infelizmente, eles viram que estava tudo queimado. Eles encontraram 3 corpos carbonizados nos quartos, no andar de cima, e um corpo carbonizado na porta de entrada. Os 3 corpos dos andares de cima, dos quartos, eram da mãe, a Odette, do pai, o Vincent, e do filho mais velho, Vincent Jr., de 21 anos. O outro corpo que tinha sido encontrado no andar de baixo, na porta de entrada, era o corpo da irmã mais nova da Samantha, a Aline, de 16 anos. Nessa hora, os bombeiros, saindo da casa e com essa notícia terrível, contaram para Samantha o que tinha acontecido com toda a família dela. Ela entrou em choque, começou a chorar demais e ela desmaiou. Olhando toda essa cena aí muito triste de incêndio, a polícia achou estranho, poxa, 18h30, 19 horas, não é um horário que as pessoas estão dormindo, a casa era cheia de janela, porta, 4 adultos na casa, como que eles não saíram? Alguma coisa aconteceu, porque começa um fogo, normalmente você vê que a sua casa tá pegando fogo, você sai, você não vai querer ficar dentro da casa salvando, você sai correndo, é o instinto do ser humano. Por que ninguém saiu? Aí rapidinho, esses bombeiros já chamaram a polícia, porque eles estavam achando bem estranho. A polícia científica chegou ao local, os médicos legistas, e foi nessa hora que as coisas começaram a se clarear ali. A polícia científica, andando pela casa, eles sentiram cheiro de combustível, gasolina. E rapidinho, nos corredores da casa, eles encontraram galões de combustível. Tava derretido, mas dava para perceber que eram aqueles galões que a gente pega em postos de gasolina, vermelhão, não sei como é que é aí no Brasil, que é uns vermelhos assim, onde você coloca o combustível para levar para sua casa. Então a polícia científica viu isso e de cara eles falaram: isso aqui não foi um incêndio acidental, alguém colocou fogo nessa casa. O médico legista, olhando os 4 corpos, ele começou a mexer e quando ele arrastou um dos corpos, ele achou uma bala. Então ali ficou claro, alguém deveria ter matado todo mundo e depois, cadê a arma do crime? Tá na casa? Na hora deu pra ver que eram balas de rifle. A primeira hipótese da polícia foi a seguinte: eles eram 4 na casa, talvez uma dessas pessoas ficou brava, teve uma discussão, matou as 3 pessoas e depois ela se matou. Então vamos achar o rifle porque ele está na casa. Então todo mundo começou a procurar o rifle e tal, foi uma discussão de família, perdeu o controle e essa foi a justificativa inicial. Só que eles não acharam o rifle. Então nessa hora ficou claro que era um crime contra a família inteira. Alguém entrou na casa,
Alguém atirou em todo mundo e depois essa pessoa colocou fogo na casa para tentar mascarar. Mas quem teria feito isso com essa família e por quê? Ninguém estava entendendo até então. E foi aí que uma investigação começou, né, gente? Falando com os vizinhos, a polícia ficou sabendo que a família Bebian, eles eram pessoas de bem. Eles não tinham inimizades, picuinha, com nenhum vizinho, nada de mimimi, falatório. As criançadas cresceram ali no bairro, todo mundo brincando com todo mundo, vizinho, bairro pequeno, sabe? Então eles eram pessoas de bem, sem inimigos. A polícia ficou sabendo também que no passado, o filho de 21 anos, que perdeu a vida no incêndio, ele engravidou uma moça. E ele não quis assumir o bebê. A moça engravidou e chegou pra ele e falou, olha, tô grávida, o filho é seu, quero que você assuma. E ele falou, não, pode ir pra outro lugar, não vou assumir nada, não fiz nada. Teve uma rivalidade entre famílias, mas no final ele não assumiu mesmo. Não foi feito nenhum teste de DNA, deixaram quieto, mas foi um desconforto que aconteceu entre duas famílias. A polícia foi falar com essa moça que engravidou desse moço aí de 21 anos, o Vincent Jr., e a polícia viu que os familiares, eles realmente tinham álibis concretos e não estavam perto da casa da família Bebian no momento do incêndio. Então, essa pista, né, de uma possível vingança, porque ele não quis assumir um filho, foi descartada. Uma outra coisa que os vizinhos falavam é que o cachorro da família, ele latia sempre que algum estranho passava, algum estranho batia ali na porta e tal. E nesse dia do incêndio, o cachorro não latiu muito. Ou seja, se alguém entrou na casa, foi alguém conhecido. Porque se fosse alguém estranho, o cachorro ia fazer um escarcéu, ia latir de montão, os vizinhos iriam escutar, porque ele fazia isso normalmente. Isso alertava os vizinhos. E nesse dia do incêndio, isso não aconteceu. Então, quem entrou na casa e fez isso com a família era alguém que conhecia a família e conhecia o cachorro também. Sem pista nenhuma, a polícia decidiu olhar o horário da família no detalhe. O que eles fizeram nesse dia do incêndio, onde eles estavam. A polícia viu que a mãe Odete, ela era enfermeira noturna, então ela trabalhou até 7 horas da manhã, saiu do hospital e foi para casa. Ela chegou em casa umas 8 horas da manhã e o que ela sempre fazia, ela dormia das 8, 8h15 até meio-dia. E era nessa hora que ela começava a preparar o almoço. Então essa era sempre a rotina da mãe, a Odete. Então nesse dia foi o que aconteceu. Eles falaram com o pessoal do hospital, todo mundo confirmou, ela bateu o cartão aqui, ela foi para casa às 7 horas, tá? O pessoal disse, ela entrou no carro, todo mundo sabia que ela tinha, assim, ido para casa, porque ela tinha trabalhado a noite inteira, então ela dormiu das 8 ao meio-dia. Outra coisa que eles descobriram, o filho, ele bateu o cartão dele ao meio-dia. Ele trabalhou pela manhã no supermercado e ao meio-dia ele bateu o cartão para voltar para casa. Ele sempre almoçava na casa dele. O pai, o Vincent, ele também saiu do serviço dele para almoçar em casa, o que ele sempre fazia. A Aline, de 16 anos, ela voltou para casa mais tarde que todos. Ela voltou às 17 horas, porque ela estudava numa escola e ela pegava um ônibus e depois ela voltava para casa. Então, nessa hora, a polícia começou a reconstruir o que aconteceu. A pessoa que fez isso, ela conhecia os horários da casa. Então, o que essa pessoa, de acordo com a polícia, deve ter feito? Essa pessoa deve ter esperado a Odete chegar. Quando a Odete chegou e foi dormir, essa pessoa já abordou a Odete na cama, porque o corpo da Odete foi encontrado na cama. E essa pessoa matou a Odete dormindo nessa cama. Aí o que essa pessoa fez? Eram umas 9, 10 horas da manhã quando matou a Odete. Essa pessoa ficou esperando as outras pessoas voltarem para almoçar. Quando os dois chegaram em casa, o pai e o filho, a mesma coisa. Bala matou todo mundo. Essa pessoa ficou a tarde inteira em casa e depois eliminou a última pessoa da família, que era a Aline, que estava voltando para essa casa. A polícia só queria saber nessa hora quem era uma pessoa que entrava e saía da casa, tinha acesso a tudo. Foi nessa hora que a polícia, infelizmente, teve que pensar na filha Samantha e no marido dela, um tal de Henrique. Henrique é em francês, mas se a gente for falar em português, é Eric o nome dele. Mas eu vou falar em francês. Então a polícia pensou muito nesses dois, a Samantha e o Henrique, porque eles entravam e saíam da casa e eles eram os sobreviventes, os únicos sobreviventes, vamos dizer assim, dessa família Bebian. No comecinho de junho de 1995 foi o enterro, o velório dos 4 membros da família Bebian. E nesse velório tava todo mundo olhando para Samantha
e pro Henrique, para saber o que eles estavam fazendo, o que eles estavam vestindo, como eles estavam, né, se portando, faziam alguns dias da morte. A polícia achou estranho, a Samantha, ela estava muito bem arrumada, muito bonita, sainha curta. A polícia falou, estranho, ela devia estar acabada, mas tá toda bonitona aí. Julgamento da polícia, né, gente? E a polícia achou estranho o Henrique, o marido da Samantha. Não derrubou uma lágrima, tava frio, conversava com a Samantha. Diferente da Samantha, ele não tinha emoção. Então a polícia falou, isso aqui tá estranho, vamos focar nesses dois. Eu vou falar um pouquinho pra vocês da Samantha e do Henrique. Eles eram casados há mais de 6 anos. E eles casaram assim rapidinho, porque quando a Samantha ela tinha 17 anos, ela engravidou do Henrique. Então rapidinho ali, um casamento foi organizado, ela casou e foi morar a 10 quilômetros da casa dos pais. Toda essa longa trajetória de casamento, né, 6 anos, ela teve mais 3 filhos. Então, ao todo, o casal tinha 4 filhos. A Samantha, ela ficava em casa com a criançada, limpava a casa, era aquela mãezona, ela gostava de ser mãe, brincava, ela realmente era dedicada. E o Henrique, ele trabalhava, ele tinha uma empresa de prestar serviço e tal. O sogro ajudou muito ele a abrir uma empresa própria, para ele ser o próprio chefe. Esse sogro emprestou dinheiro para ele e o sogro tinha o Henrique como um filho mais velho, ele gostava demais. A família realmente tinha muita harmonia. Então a polícia falou, a gente tá focando nesses dois, mas é contraditório. Mas vamos continuar a investigação se tem alguma coisa aqui, porque a gente precisa saber mais a fundo, né? 10 dias depois da morte dessa família inteira, a polícia ficou sabendo que o Henrique, ele já tinha ligado na companhia de seguro de vida para pedir a bolada dos sogros. Ligou e falou com a atendente lá, olha, eu tô querendo aí saber quanto que é o dinheiro que eles vão receber, eles tinham seguro de vida, quanto que a gente vai receber. E isso é muito estranho, a gente sabe, né? O corpo nem esfriou lá no caixão, já tá querendo dinheiro. Que luto é esse? Então a polícia ficou com o pé atrás. A polícia também descobriu que o Henrique e a Samantha tinham ligado numa companhia de seguro de casa para tá falando, olha, os móveis queimaram tudo, quanto que a gente vai pegar aí de dinheiro? Eles fizeram uma lista de tudo que foi queimado na casa e eles tinham um montante que eles sabiam, vamos receber, sei lá, uns 600 mil euros, não, 600 mil reais pra gente comprar tudo isso aqui de novo. Lembra que eu falei que era uma casa grandona, tinha muita coisa. Então, a polícia achou estranho. Poxa, não faz nenhum mês que aconteceu essa fatalidade e esses dois estão pensando em dinheiro. É muito estranho. No dia 14 de junho, a polícia convocou o Henrique e a Samantha para um interrogatório. No interrogatório do Henrique, ele falou tudo pra polícia. Olha, eu tava no trabalho, eu saí de casa a tal hora, no fim da tarde, quando aconteceu o incêndio, eu tava num bar com meu tio, todo mundo me viu, ele tinha um álibi concreto. Então a polícia, né, deixou ele de canto, numa salinha ao lado, começou a conversar com a Samantha. De cara eles viram que a Samantha era muito assim ingênua. Conversava com ela ainda estava muito triste e tal, e ela era muito ligada a esse marido, ele que fazia tudo, compras, dava dinheiro para ela não fazia nada de administrativo, ele fazia tudo. Então a polícia viu que ela era um pouco ingênua, né, gostava de ser mãe, e ela tinha também um álibi concreto, tinha ido pegar a criançada na escola, levar a criançada para fazer uma atividade, fez janta, e todo mundo tinha visto a Samantha. A polícia decidiu dar uma pressionada no Henrique. Pegou o Henrique de novo na sala ao lado, vocês sabem que aqui o interrogatório é 48 horas no máximo. Então eles colocaram mais pressão no Henrique. Foi nessa hora que o Henrique ele decidiu contar. Ele mudou a versão, gente. Ele disse que no dia do incêndio, ele foi até a casa dos sogros, porque ele tinha que levar uns galões de combustível para o sogro dele. Quando ele chegou na frente, ele chamou, ninguém atendeu. Ele entrou na casa, e quando ele entrou na casa, ele viu que todo mundo estava já caído no chão sem vida. Ele ficou desesperado, não sabia o que fazer, e ele conta para a polícia que para evitar, né, contar para Samantha, nossa, seus pais, os irmãos foram mortos, ele pôs fogo na casa para mascarar, né, um assassinato em incêndio acidental. Na cabeça desse louco era assim, nossa, minha mulher Samantha, se ela souber que foi um assassinato, ela não vai conseguir, né, lidar com tudo isso. Então, um incêndio acidental é passar melhor. Eles morreram no incêndio. Só que não foi isso que aconteceu, né? Porque depois tem todos os exames e rapidinho a polícia viu que não era incêndio, que tinha bala no local do incêndio. Então ele pôs os pés pelas mãos, mas essa foi a primeira confissão dele. Ele viu todo mundo morto, não sabia o que fazer, para proteger a esposa, ele pôs fogo na casa. Isso cola como historinha, gente? A polícia continuou ali no interrogatório do Henrique.
A Samantha já estava na sala do lado, tal, a polícia não queria falar nada com ela, eles continuaram ali o papo com o Henrique. Ele mudou a história. Depois de algumas horas ali de interrogatório, ele decidiu contar outra história. Ele conta pra polícia que ele chegou na casa dos sogros, que ele tinha que levar combustível, ok? Na frente da casa dos sogros, ele viu um cara com um rifle na mão. Aí o que ele decidiu fazer? O cara era um super-herói. Ele falou: o que você tá fazendo aqui? Casa do meu sogro. Daí o cara falou que veio, né, matar todo mundo porque tinha dívida. Ele conseguiu desarmar o cara que tava com rifle. Isso é o Henrique contando pra polícia, hein? Ele desarmou o cara com o rifle, bateu no cara, o cara ficou desacordado. Ele pôs o cara no porta-mala e levou o cara pra uma floresta. Amarrou o cara na árvore e deu um tiro de rifle com a própria arma do cara, né? No cara. Aí depois disso ele desamarrou o cara de uma árvore que estava lá amarrado, jogou no rio o cara morto e o rifle. Isso é a segunda história que ele conta para a polícia. Claro que depois de tudo isso, o Henrique já ficou preso para mais esclarecimento e para um possível julgamento, né? Que ele fala que ele não matou ninguém, mas ele estava no local do crime, agora colocou um outro cara armado que ele matou. Então, ele tinha, sim, mais coisa para contar. A polícia viu, conversando com a Samantha, que realmente, gente, ela não sabia de nada. Ela não era cúmplice. Essa história de seguro de vida, seguro da casa. Ela foi pressionada a estar descrevendo a lista de todas as coisas que tinham na casa, porque o Eric demandou isso para ela, o Henrique ficava demandando isso para ela, ficava pedindo isso para ela, e ela teve que fazer. Ela simplesmente seguiu o marido dela, mas na inocência dela. Ela não viu que o marido estava querendo tirar proveito, né, pegar o dinheiro da família dela. Não, o marido pedia, ela fazia. Ela realmente estava de inocente nessa história toda. A Samantha, ela saiu do interrogatório, foi para casa dela cuidar dos filhos, e o Henrique, ele já ficou preso. O Henrique, enquanto ele estava lá na cadeia, policial conversando com ele, aqueles psicólogos, ele não confessava nada, não falava nada, não falava nada. Teve uma frase que ele soltou para um psicólogo que foi essa. Ele falou assim: quem se confessa se enforca, então eu não vou confessar nada. Se eu confessar, é como se eu fosse me enforcar. Entendeu? Se você confessa, você tá morto, uma coisa nesse sentido. Então ele sempre falava isso, quando o pessoal falava: confessa, faz pelos seus filhos, faz pela Samantha, confessa. Ele falava: não. Quem confessa se enforca e eu não vou falar nada. E ele não falava nada, não colaborava com nada. A única coisa que ele falou pra polícia, ele indicou o local do rio, onde ele jogou o cara, que até agora ninguém sabia se existia ou não, e a arma do crime, o rifle. Os policiais mergulhadores foram fazer buscas no rio, no local indicado, e realmente eles encontraram a arma, mas nunca um corpo foi encontrado. Então até hoje a polícia acha que ele inventou essa história de que ele desarmou um homem, né? Porque realmente esse homem nunca apareceu em lugar nenhum, em ficha de desaparecimento, nada. Então deve ser mais uma historinha que o Henrique inventou. Muitos psicólogos conversaram com o Henrique quando ele estava preso, tentaram analisar, perguntavam por que ele fez, ele não falava absolutamente nada, e ele não pedia desculpa, não tinha remorso, não tinha sentimento. Os psicólogos viram de cara que ele era um narcisista, ele só pensava nele e nas coisas dele e no bem pra ele. A polícia acha que todo esse crime aconteceu por causa do quê? Dinheiro. Ele tinha uma empresa, o Henrique, o sogro tinha ajudado com o dinheiro inicial ali para ele dar um pontapé, né, subir na vida, conseguir fazer a empresa andar, só que mesmo com toda essa ajuda ele não soube dar valor, ele queria mais. O Henrique, para vocês terem uma ideia, ele era aquele tipo de perdedor, sabe aquela pessoa que sonha muito alto, quer muita coisa, quer ostentar, mas não tem nada na vida, não tem ideia, não gosta de trabalhar, faz as coisas erradas. Ele era assim, ele queria muito as coisas, mas ele não sabia fazer nada. Então, o que ele fez? Ele decidiu ter um dinheiro fácil. E na cabeça dele era assim: se eu matar todo mundo, mascarar num acidente, ninguém nunca vai saber, então não vai sobrar pra mim. Quem é a única pessoa que vai receber a herança? Vai ser a Samantha. Samantha é minha mulher, eu que organizo tudo, administrativo e finança, então eu vou pegar o dinheiro e eu vou comprar a minha BMW, que ele queria muito comprar uma BMW, minha gente. Então isso é o que tinha na cabeça desse cara. Ele programou tudo isso, matar a família da esposa, essa família que acolheu ele também, porque ele não tinha família, ele era um pouco assim sozinho no mundo, então ele foi acolhido como filho no seio dessa família e ele destruiu a família inteira para ter o dinheiro dessa família, para ele conseguir os bens materiais que ele queria.
Ó a perversidade do cara. O julgamento do Henrique aconteceu em 1999. E no julgamento o Henrique estava fechado, não falava e não colaborava. Ele estava com aquela mesma frase ridícula, todo mundo perguntava pra ele, ele falava: quem confessa se enforca. Eu não vou falar nada, não venho me perguntar nada, já passou muito tempo, vocês nunca vão saber a verdade, eu não vou contar nada, eu não fiz nada. Ele não confessava. A Samantha estava também no julgamento, ela pedia explicação. Ele é o pai dos filhos dela, ela queria falar, tentava achar emoção nesse cara e ela não conseguiu. Ele não confessou nada. Os psicólogos que também estavam presentes no julgamento, eles vieram com aquele papinho de infância difícil do Henrique. O Henrique, ele foi uma criança que teve uma infância muito triste. O pai era alcoólatra, batia nele, ele vivia largado e a mãe sumiu quando ele era pequeno, ainda tinha uns 8, 9 anos de idade. Então ele viveu meio que sozinho, passando de família em família, tia, é aquele pessoal do governo que ajuda crianças em dificuldade e tal. Então ele foi vivendo assim. Quando ele era novinho, ele encontrou a Samantha, começaram a namorar, ela engravidou e ele foi acolhido nessa família e não soube dar valor. Então vieram com esse papinho aí de infância difícil, mas não colou. No final do julgamento, a pena desse cara veio e ele pegou a máxima aqui da França. 30 anos de prisão e ele vai poder pedir uma saidinha quando ele cumprir 22 anos de prisão fechada. Isso aconteceu em 1999, ele já tinha cumprido algum tempo aí de prisão fechada. Desde o ano de 2017, esse cara ele pode pedir para sair. E ele vem pedindo para sair desde 2017, porque ele já cumpriu os 22 anos e ele pode sair. Mas ele não sai até hoje, porque a justiça, eles não olham com bons olhos, vamos dizer assim, essas pessoas que não confessam. E toda vez quando ele pede para sair, porque já cumpriu os 22 anos, a Samantha, ela recebe uma informação dizendo: olha, vai ter um processo aí para ver se ele sai ou não, e ela fala: ele não pode sair porque eu sou a ex-esposa, temos os 4 filhos, quando ele sair ele vai querer vir atrás de nós e a gente vai estar à mercê dele, ele é um monstro, matou minha família inteira, ele vai vir atrás da gente. Então desde 2017 esse Henrique, ele recebe não toda vez que ele pede para sair em liberdade. Que bom, né? Pelo menos isso aqui funciona. Ele é uma pessoa que nunca confessou, nunca vai confessar, é perigoso e mesmo tendo cumprido esses 22 anos, até hoje esse cara está preso. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Eu sempre falo aqui, já falei em alguns vídeos esse mês, às vezes a gente quer ajudar, a gente quer receber a pessoa bem, quer acolher, mas muitas vezes na boa causa, no coração bom que a gente tem, a gente acaba fazendo mal para si mesmo. Vem um psicopata para dentro de casa, vem um lobo em pele de cordeiro, né? Vem esses mini monstros aí e destroem a felicidade, a harmonia de uma família inteira. Infelizmente, no mundo que a gente está vivendo, a gente ser uma pessoa boa e querer ajudar não tá compensando, não. Então, tem que fazer o quê? Será que isso um dia vai melhorar? Será que as pessoas vão ter mais respeito e empatia para que a gente possa voltar a confiar uma nas outras e viver em paz e tranquilidade? Acho difícil. Obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.